Fala um pouquinho, Ivan, aí da sua carreira. Nós acompanhamos aí no Instagram, nas redes sociais. Mas queria que você se apresentasse aí para o público, para a galera que está acompanhando a gente, podermos ficar íntimos aí dos que estão chegando. Ok. Então, tem uma história bastante grande, bastante interessante. Com... Eu comecei como vendedor, né, lá nos anos de alguma coisa, fui vendedor. Trabalhei no mercado financeiro, depois fui ser vendedor. E logo nos anos 90, início dos anos 90, eu comecei a empreender. E durante o meu período de empreendedor, eu tinha uma empresa que demandava muita gente, eu tinha um turnover muito grande, muito alto, uma empresa de call center. E eu contratava muita gente toda semana. Então eu, naquele tempo, já tinha uma vontade de falar em público, de falar com pessoas. E eu era um cara muito tímido, na verdade, quando eu fui ser vendedor, né? Eu não tinha coragem de falar com uma pessoa. Quando jovem, garoto, eu não tinha coragem de abordar ninguém para falar. Mas aí esse negócio de vender, ter que vender na rua, ter que me virar, eu acabei aprendendo aos trancos e barrancos, aprendi a vender. E quando eu fui ter a empresa, eu tinha a necessidade de entrevistar muita gente, né? Sim. Por coincidência, parece um pouco com a empresa de vocês aí, com o setor que vocês atuam, eu tinha que entrevistar muita gente. Eu entrevistei mais de 3 mil pessoas. Então, Eita. eu criei naquele tempo uma sala coletiva, uma sala de reunião que eu chamava de entrevista coletiva. Então, 3 vezes por segunda-feira eu fazia 3 vezes, terça-feira eu fazia 3 vezes. Isso nos anos 90, ali no centro, na Barão de Itapetininga, você colocava aqueles plaqueiros, a gente recebia muita gente. Hoje você bota a mesma coisa lá, não aparece 5 pessoas para você entrevistar, né? Mas naquele tempo era muita gente. Eu entrevistava aquelas pessoas e eu percebia como aquelas pessoas tinham uma dificuldade tremenda de fazer apresentações. Em um determinado momento da entrevista, depois que eu fazia a apresentação da empresa, fazia a apresentação da parte salarial, como é que a pessoa ia ser remunerada e etc. Aí eu dizia, olha, eu vou pedir para que cada um de vocês venha aqui na frente agora da turma e faça uma apresentação mínima. Diga de onde você veio, a sua idade, por que você quer trabalhar nessa empresa. Enfim, um pouquinho da tua experiência. Tinha aquelas pessoas que tinham uma experiência grande. Não precisa falar disso, cara. Fala das tuas últimas 2 oportunidades, experiências. E nesse momento, Cristiano, a gente percebia que as pessoas tinham um grande receio. As pessoas ficavam ali já tentando se esconder e etc. Falava assim, olha, eu vou tomar um copo com água, tinha sempre essa estratégia. Vou tomar uma água e na volta a gente começa a fazer essa Quando apresentação, que é voltar. para eu ver. Quando eu voltava, tinha 30% da sala tinha ido embora, cara. 30% saía. E Bem assim. aqueles outros ficavam, mas a gente via a dificuldade que as pessoas iam lá fazer. Isso para falar do seu próprio nome, da sua própria experiência, coisas muito O básico. básicas. As Básico. pessoas tremiam, cara. Tinha gente que suava as mãos, não conseguia fazer, gaguejavam, etc. E aí eu percebia que eu tinha dificuldade mesmo depois de contratar essas pessoas. Aí eu criei um cursinho para ajudar essas pessoas a se desinibirem, né? Ajudar elas a se comunicar, falar melhor com o cliente. E a gente Uhum. observava que isso melhorava muito as pessoas, né? Assim como esse processo aconteceu comigo lá no final dos anos 80, acontecia com as pessoas também. Porque quando a pessoa melhora a comunicação, ela como um todo melhora. Então você é como se você levasse o seu carro para resolver uma peça e na verdade ele melhora um todo, né? Então Uhum. quando você melhora a comunicação, o profissional como um todo ele passa a ter mais valor. Porque ele descobre coisas que antes ele nem imaginava que ele era capaz de fazer. Como, por Uhum. exemplo, a capacidade de abordar uma pessoa em qualquer lugar, de chegar e resolver um problema, de falar com um gerente de banco, falar com o diretor de uma empresa, se dar bem numa entrevista de emprego. Então a gente percebia que aquelas mesmas pessoas que tinham dificuldade de fazer uma mini apresentação, se tornavam vendedores gigantes. Eu tive muitos vendedores que se tornavam empreendedores depois, pois eles saíram dali e montavam o seu próprio negócio. Eu tenho mais de uma dúzia de exemplos de pessoas que fizeram isso, que saíram, trabalharam 1 ano, 2 anos comigo e foram trabalhar com outra coisa.
Aí, a partir dali, esse curso ele deu tão certo que eu comecei a vender esse curso para outras pessoas. Então, alguns amigos viam que eu estava fazendo aquilo na empresa, me chamavam para ir na empresa dele, falar de oratória, de comunicação. Eu fui fazer curso de oratória também. Eu fiz uns 2 ou 3 cursos de oratória, melhorei a minha comunicação também, porque eu era atrevido, né? Mas eu não tinha nenhuma técnica de como realmente fazer. Aí eu aprendi isso, e aí eu passei a dar esse treinamento, passei a fazer esse treinamento Fiz esse treinamento em vários lugares, em várias empresas no Brasil inteiro. Fiz para muitos políticos. Houve uma época que eu dava muito... Quando era assim, época de eleição, acredito que eu dei esse treinamento para mais de 40 cidades daqui no entorno de São Paulo, toda a grande São Paulo, praticamente câmaras de vereadores, pessoas que queriam ser candidato a prefeito das cidades, etc., engenheiros, advogados, muitas pessoas que precisam da comunicação no dia a dia para fazer negócio, enfim, para melhorar a sua performance. Essas pessoas passaram a fazer esse treinamento comigo, né? E mais engraçado, Ivan, que você aliou uma coisa que você já tinha, que era essa aptidão em falar, em vender, só lhe faltava técnica para isso. E você adquiriu a técnica e foi tão bom para você que você acabou repercutindo isso e oferecendo isso. Só que você já tinha o principal, que era atitude, né, de chegar e fazer. Só não sabia como fazer. Não tinha Só não técnica. sabia como. E uma coisa que eu sempre digo, que quase sempre a solução está no problema, né? Então, aquilo que é um problema para a maioria das pessoas, cara, se você observar, a solução está em torno daquele problema. Então, eu tive muitos problemas quando me tornar um vendedor, quando eu trabalhava no mercado financeiro, eu tinha realmente muita dificuldade de falar, muita dificuldade de fazer abordagem com uma pessoa e etc. E depois isso passou a ser uma coisa que muitas pessoas hoje, ao me ver, às vezes, dando uma palestra, conversando com pessoas, falam assim, cara, como você consegue? Ah, cara, você não sabe como foi difícil, né? Então, assim, o que eu digo hoje para as pessoas? Cara, se eu conseguir, qualquer um pode conseguir, né? Então, evidentemente que você precisa ter a vontade de aprender, né? A vontade de fazer sem a vontade de aprender não é absolutamente nada, mas se você tem a vontade de aprender, se você faz o dever de casa, estuda direitinho, fala daquilo que você sabe, dificilmente vai dar problema, né? Exatamente. Eu hoje, Ivan, eu coordeno uma escola, sou coordenador pedagógico, sou professor de língua portuguesa. E você falou, eu lembrei uma fala que eu tive ainda há pouco em sala de aula, com a turma de 9º ano, aí que eu faço teatro com as minhas turmas. E eu estava falando com eles, ele, professor, mas eu tenho vergonha. Eu falei, eu tive um professor lá atrás que fez teatro comigo quando eu tinha 12 anos, eu era uma pessoa tímida, eu não sabia falar em público, e foi aquele professor o salvador da pátria. Foi ele que abriu as portas, eu só precisava de um pontapé inicial, né? E eles falam, professor, hoje o senhor tem que lidar com 100 funcionários, o senhor tem que lidar com 1.200 pais. Eu falei, sim, e eu tenho facilidade, porque lá atrás alguém ligou o botãozinho e me ajudou. Então, assim, eu vejo que tem adultos que não passaram por essa transformação em algum momento da vida, se tornam adultos e continuam com esse entrave, né? Então, a gente precisa treinar a questão da comunicação e da oratória, é de grande valia isso, exatamente para ligar esse botãozinho e falar, opa, a partir daqui você precisa voar, você precisa se libertar. Alguns conseguem isso na adolescência, outros seguem para a vida adulta sem ter ninguém para orientar. Algumas escolas hoje, algumas faculdades hoje já ensinam, né? No curso de direito, por exemplo, as boas escolas já ensinam o sujeito como fazer uma boa apresentação. Porque você imagina, Cris, posso chamá-lo de Cris, né? Claro, claro. Acredito que a maioria das pessoas aí... Já estou me sentindo íntimo, viu, Cris? Já está em casa, está em casa. Já está em casa. Você imagina um advogado que é muito bom escrevendo, mas que na hora de fazer a defesa do seu cliente, do seu paciente, como eles falam hoje, se ele não consegue ter uma boa oratória ali diante do jurado, diante de um público, né? Diante do juiz, ele perde as ações. Então, ele prejudica o cliente dele porque ele não tem uma boa oratória. Imagina um engenheiro que desenvolve projetos extraordinários, mas que na hora de vender o seu projeto, ele chama uma outra pessoa para vender por ele, né? Então é como você pedir para alguém falar do seu filho, né? Ninguém pode falar melhor do seu filho do que você.
Então você desenha um projeto, desenha lá um prédio, uma estrutura, e na hora de vender aquilo você não é um bom apresentador, você não consegue fazer uma boa apresentação, aí você convida um outro amigo seu, quer dizer, vai fazer uma apresentação, mas não como deveria, né? Provavelmente não vai ter o mesmo sucesso que teria se ele vendesse. Então, hoje em dia, a comunicação, eu observo assim, ter uma boa comunicação não é garantia de ter sucesso na vida. Né? Mas você não conhece nenhuma pessoa de sucesso na vida, seja pessoal ou profissional, que não tenha uma boa comunicação. Exatamente. Dificilmente você observa uma pessoa que tem sucesso duradouro. Evidentemente que em outras épocas isso era possível, porque as coisas eram diferentes, né? O mundo mudou muito nos últimos 20, 30 anos. Então hoje a comunicação é, sem dúvida, uma ferramenta de muita importância para qualquer profissional que pretende ter sucesso. O mundo competitivo dos negócios, que é o mundo que nós vivemos, ele exige realmente que a pessoa tenha uma comunicação eficaz, né? Que fale com clareza, que tenha clareza naquilo que quer comunicar, porque muitas pessoas às vezes têm vontade de comunicar, mas não comunicam com clareza. E isso gera confusão, em vez de gerar solução, gera confusão. E é interessante, assim, eu sou o mediador hoje, né? Você é o nosso convidado, então eu queria que você falasse um pouquinho da questão da comunicação, o que é oratória, né? E você falou uma fala bem interessante que eu usei essa semana na sala, que é: quem fala muito nem sempre tem uma comunicação eficaz. Então, falar demais nem sempre é eficaz. Porque as pessoas confundem um pouco isso também. Ah, eu falo muito, eu sou de falar muito. E acho que é uma pessoa comunicativa por causa disso. Então, ninguém melhor do que você, porque você está falando para a área empresarial, né? Para a área adulta. Eu estou falando com as crianças ainda, eu estou ensinando lá atrás. Então, a questão mais técnica. Na prática, como que Mas são funciona esses caras que você está falando hoje, são esses carinhas que você está falando hoje, que vão dar um show daqui a 5, 10, 15 anos. Mas é um professor ou outro, né? Nem todo professor vai levar o teatro para dentro da sala de aula. Né? Nem toda escola vai abraçar um projeto desse. Né? Então, a gente vai ter públicos variados aí no futuro. Então, a oratória... Mas é muito comum a gente, quando vai falar com alguém, a pessoa fala assim: não, eu sou muito comunicativo, eu falo muito. Falar muito, eu sempre brinco que falar, papagaio também fala, né? Exatamente. Aquele bichinho lá, o papagaio, ele também fala. Então, quem domina um diálogo, na verdade, é muito mais quem escuta do que quem fala. Né? E quando a gente fala de comunicação, a gente não está falando, mesmo você falando de oratória, de comunicação, a gente não está tratando somente do falar. Né? A fala é uma parte da comunicação. Mas, na verdade, para essas pessoas que acham que falam muito, a fala na comunicação ela representa apenas 7%. Né? Você, como professor de teatro, sabe muito bem disso. Então, a fala representa apenas 7%. Então, mesmo que você seja o maior falador, você não está resolvendo muita coisa. Porque o tom de voz representa 38%. Agora, o seu gestual, a sua fisiologia, a forma como o seu corpo fala, como você se apresenta, como você expõe as suas ideias, etc., isso representa 55%. Então, a oratória, na verdade, é a arte de você comunicar, né? Porque tudo é comunicação. Quando eu fico parado, se eu ficar parado diante de uma plateia, eu também comunico. Você, como professor de teatro, você sabe, né? Uma linguagem não verbal. Então, se eu cruzo os braços, eu estou comunicando. Se eu abro os braços, eu comunico. Tudo. A minha fisiologia, o meu rosto, tudo é comunicação, né? Então, a pessoa que acha que somente porque fala muito já está bom, precisa de muita estrada. Porque a gente vê... Outra coisa que a gente observa muito é que o domínio do saber não é o suficiente para encantar plateias, né? Porque o que todo mundo deseja, na verdade, com a comunicação, né, Cris, é influenciar pessoas. De que forma você vai influenciar aquelas pessoas que você comanda? Se você é um líder, se você é um gestor, se você é um diretor, um presidente de uma empresa, de um órgão, enfim, não importa onde quer que você exerça a sua liderança, você precisa fazer com que as pessoas queiram fazer aquilo que precisam fazer. Antigamente, não precisava ser um bom comunicador, porque você
Era só chefe. mandar, né? Era só mandar. Então você mandava e, como a gente falava, quem tinha juízo obedecia, né? Hoje não é exatamente a mesma coisa. Então hoje as coisas mudaram muito, né? O mundo mudou muito. As pessoas querem outro tipo de tratamento, né? O mundo Exige um novo tratamento. Exige um novo tratamento, exato. Então, a liderança precisa tratar de maneira diferente. Não é mais possível você fazer com que as pessoas fiquem... As pessoas precisam gostar do líder, né? Se as pessoas não gostam da liderança, dificilmente vai ter resultado, porque o líder não faz mais. Então, ele precisa fazer, ele precisa entender que ele precisa de outras ferramentas para que as pessoas queiram fazer. E essas ferramentas quase sempre estão na comunicação. 90% dos resultados de um líder dependem da comunicação. 90% dos resultados de um empreendedor dependem da sua comunicação. Então, se o sujeito não melhora isso e não pratica isso de forma eficaz para realmente ter resultado, ele vai ter muitos problemas, né? Porque aquela velha oratória lá que você falava e as pessoas tinham medo e etc, acabavam obedecendo. Hoje o resultado disso hoje é o contrário, é prejudicial à empresa, né? Com certeza. E é interessante que a gente vai falar, né, do empregado, do funcionário, né, da pessoa que está buscando um emprego, mas a gente vai falar do empregador também, do patrão, do líder, do chefe. Né? A gente está em posições hoje que a gente tem pessoas que nós estamos aí orientando, que estamos coordenando, e essa questão da fala, de como se dirigir a essas pessoas, ela é tão séria, tão importante que eu vejo. Eu já trabalhei numa outra empresa, eu era coordenador também lá, e eu dividi a coordenação com uma outra pessoa que, quando se dirigia aos seus subordinados, que era o termo que ele usava, ele era totalmente agressivo. Quando ele se dirigia aos pais, ele tinha uma fala muito seca, né? E todo mundo sentia isso. Aí, depois de um tempo, ele acabou saindo e eu acabei assumindo o lugar dele, exatamente por uma questão de uma voz doce, uma voz mais mansa, uma voz mais suave, que quando você atender um pai, se você vai levar, né, uma reclamação do aluno para o pai de maneira grosseira, de maneira arisca, o pai às vezes vai tentar se defender. Então eu conseguia mostrar o problema sem ofender aquela família, sem ofender aquela criança, de maneira que o pai aceitava e pensava, realmente meu filho está precisando ser corrigido. Então tudo também é como você leva, né? A mesma coisa acontece com o líder. O líder tem a sua equipe do seu lado, ele precisa ter uma voz agradável, ele precisa ter uma abordagem agradável, uma postura, né, corporal agradável, porque senão, ao invés de aproximar, ele vai distanciar. Esse é um trabalho, né, eu brinco em casa, que eu estou diariamente exercitando isso. Eu preciso chegar para os meus professores de maneira mais agradável, mostrar a parceria, mostrar que eu estou aqui para o que precisar, e não eu preciso que você me mande provas, eu preciso que você me mande teste. Então, tudo é como você conduz. E você vai ter essas pessoas cada vez mais próximas a você. Caso contrário, não vai funcionar. Então, para uma entrevista online, a oratória tem qual funcionalidade? É importante que o entrevistado tenha alguma postura específica para essa questão, igual nós estamos agora no online, como que o entrevistado deve se portar, né, em relação à entrevista virtual? Então, no online, e hoje o online virou praticamente a realidade, né? Então, assim, como a gente falava que a fala representa apenas 7%, mas você tem o tom de voz, você tem o que você fala e como você fala, né? Então, a clareza na fala, a segurança naquilo que você diz, o conhecimento daquilo que você diz. Se eu tivesse que dar uma dica para alguém que vai procurar emprego, que vai conhecer uma empresa, eu diria: vá para a sua reunião, vá para a sua entrevista de emprego, conhecendo um pouquinho a empresa que você vai trabalhar. Se você puder conhecer um pouquinho do teu entrevistador, enfim, tudo que você puder de informação, porque aí você tem uma outra ferramenta, né, que é a informação. Quando você tem informação, quando você tem segurança, quando você tem confiança, por que as pessoas têm tanto medo de falar em público? E esse é um dos maiores medos. Parece que está entre os três maiores medos do ser humano. Falar em público está entre os três. Para algumas pessoas pode ser primeiro, segundo ou no máximo terceiro. Porque as pessoas têm medo de dar o chamado branco, as pessoas têm medo de
que lhe façam perguntas que elas não terão a resposta e etc. Quando você tem confiança, quando você tem segurança, e veja que numa entrevista de emprego, o sujeito não vai perguntar sobre a NASA, ele não vai perguntar sobre... provavelmente não vai mandar ele falar em mandarim, né? Então, provavelmente, o que ele tem que fazer é falar da sua própria experiência, né? Então, quanto mais sincero a pessoa for, quanto mais objetiva e clara ela for nas informações que ela passa, eu acredito que é um bom desempenho, né? Mas e perder o medo? Porque, assim, quando você vai fazer teatro, né, a gente aprende desde pequeno, quem está iniciando o teatro já sabe que, como que eu perco o medo no palco? Né? Já dizem pra gente assim, ó, olha num ponto específico na plateia e mira aquele ponto e fica nele. E para uma entrevista, o que eu uso para perder o medo? Para uma entrevista, o que eu uso para perder o medo? Eu olho nos olhos do meu entrevistador. Exatamente. Eu olho nos olhos do meu entrevistador. Os olhos não pisca, né? Fica assim. Porque... Não, você tem que... Porque, assim, quando a gente vai fazer teatro, a gente aprende exatamente isso lá. Um dos segredos no teatro é você não parar, né? Então, você está ali dentro, você tem uma missão, você tem que estar ocupado o tempo todo, você tem que se movimentar, você não pode ficar parado. Se você parar, mais ou menos como um palestrante quando ele está no palco, ele não pode parar diante da plateia. Então, o tempo inteiro ele tem que interagir, ele tem que estar em movimento o tempo inteiro. A não ser que seja um papel, parte do papel, que ele vai ficar parado, né? Mas, do contrário, ele tem que interagir o tempo todo. Então, eu diria que para a pessoa fale com segurança e olhe nos olhos do seu entrevistador, não tenha medo. Porque uma das coisas que a gente ensina para as pessoas quando vão aprender a oratória é olhar nos olhos da plateia. Você tem que olhar nos olhos de cada um dos seus ouvintes como se fosse uma conversa individual. Tem pessoas que falam, eu posso... Traz uma intimidade, traz um ambiente, né, mais acolhedor, né? Também, mais traz intimidade, traz confiança, né? Traz confiança para ele e confiança para a plateia, né? Porque a plateia, por outro lado, percebe se a pessoa tá receosa, se ela está insegura, se ela não olha nos olhos, se ela fica procurando um ponto fora do local. O público observa isso, né? Você acha que essa questão que a gente falou do intimista, né? Essa intimidade que acaba sendo gerada depois que se pega uma confiança naquela conversa. Você acha que a linguagem deve ser uma linguagem padronizada ou você acha que dependendo do contexto da entrevista eu posso variar de linguagem? Como que você observa isso no seu mercado hoje? Olha, isso depende muito do profissional que você está entrevistando, né? Evidentemente, se você vai entrevistar um executivo, você vai ter um outro tipo de comunicação, você pode até ter uma comunicação um pouco mais, vamos chamar, vocês educadores chamam de uma linguagem de comunicação estandarizada, né? Uma linguagem mais diferenciada e etc. Mas se você o importante é que a pessoa seja ela mesma, né? Porque se a pessoa tentar ser uma outra coisa, porque a gente tem muito, que eu vejo muito, observo muito em pessoas que às vezes querem fazer curso de oratória, querem até seguir pelo caminho da oratória, da treinamento e palestra, etc. Eu sempre digo, você tem que encontrar o seu modelo, encontrar o seu eu. Porque se você quiser copiar uma outra pessoa, provavelmente não vai dar certo. Então é muito importante essa coisa de você se inspirar em alguém, porque acho que isso desde sempre, sempre foi uma realidade, né? De você se inspirar num profissional, modelar um outro profissional, isso é algo muito positivo, inclusive. Mas você, em algum momento, tem que tomar cuidado para não copiar aquela pessoa, né? Você tem que modelar alguns aspectos, mas os hábitos, os costumes, a sua linguagem corporal, a sua linguagem tem que ser você. Então você tem que ser você. Desculpa, serve como uma inspiração, mas você não pode seguir a risca, senão fica uma robotização ali. Isso, você acaba não entregando o que o seu entrevistador, o seu empregador está querendo. E às vezes tem que tomar cuidado também que as pessoas percebem uma certa intimidade por parte do entrevistador ou do patrão, do chefe, caso seja uma contratação direta, e acaba criando uma intimidade além do que deveria. Também temos esses problemas também, muita intimidade.
E você vê que hoje esse mundo do trabalho, né, esse negócio de entrevista, ele é tão diferente dos anos passados que o profissional que está trabalhando é que tem que ter uma preocupação muito grande. No caso, você, né, que faz isso, as pessoas que fazem isso juntamente com você, é que tem que ter uma preocupação muito grande. Porque se você for muito sisudo, é um problema. Se você for muito Doce é um problema. acolhedor, é um problema, né? A pessoa pode confundir as coisas. E eu já vi pessoas que ao não conseguir a vaga de emprego, elas acabam acusando o entrevistador de assédio moral, de ter feito É, perguntas fora do contexto. Então, tudo isso hoje em dia é muito delicado, né, Cris? Realmente, o mundo dos negócios, o mundo do trabalho, essa coisa de mudou muito. entrevista, o mundo da gestão de pessoas ficou muito diferente nos últimos tempos, né? É Exatamente. A preciso ter gente, realmente uma nova fórmula de tratar as pessoas completamente diferente, porque o tempo todo você pode se complicar e complicar a sua companhia, né? exatamente. Como que a pessoa, a gente já tocou nesse assunto de uma linguagem mais clara, mais persuasiva, sempre vai ser o melhor a fazer, ser mais direto, ser mais objetivo no que você está disposto a fazer, disposto a oferecer, não criar firulas, né? Não criar subterfúgios, eu sei fazer isso, você não sabe fazer, porque a empresa vai te Perfeito, cobrar isso e você vai ter que perfeito, oferecer, né? Então, perfeito, acho que isso perfeito. é importante frisar. Roupa, aparência, isso interfere nessa comunicação, nessa oratória? Eu acredito que totalmente. A aparência é uma coisa muito importante. As pessoas têm que se vestir. Também é uma coisa que você, dependendo do cargo que você vai exercer, a sua vestimenta, ela tem que ser. Eu abordo um tema que é vista-se de acordo com a situação, né? Então, se Sim, você vai numa entrevista para ser um professor de educação física, provavelmente você não vai de terno e gravata. Mas, exatamente. mas, se, mas se Por você isso vai da numa entrevista. pesquisa, né? Por isso da pesquisa prévia de qual é o mercado que você vai se inserir e como é. Perfeito, perfeito, perfeito. Da mesma forma que se você vai ser entrevistado para exercer um cargo de executivo na empresa, você não vai aparecer lá provavelmente de agasalho, de bermuda e etc. Então, a vestimenta é fundamental. Você vestir-se adequadamente não significa que você vai usar uma roupa extravagante. Isso principalmente para o sexo feminino, as mulheres, né? Não usar aqueles brincos que elas às vezes usam quando estão no fim de semana, na festa e etc. Não confundir aquilo com uma boa forma de se apresentar numa entrevista de emprego. Quanto mais discreto, eu acredito que o resultado é melhor. Para as pessoas que já estão mais, Ivan, têm uma desenvoltura melhor, já estão mais acostumadas, igual você estava lá no início, antes de fazer os seus cursos, você acha que numa palestra, num grupo, numa apresentação, a pessoa sempre tem que interagir com o público? E se essa pessoa interage com o público, ela pode fazer brincadeiras? Porque eu já percebi situações onde a pessoa fazia brincadeira e era mal interpretada. Sempre tem que brincar, sempre tem que interagir ou depende da situação? Existem formas e formas de você interagir, né? Eu já vi pessoas que contam piadas E e se ninguém dão ri. mal, e ninguém ri, né? E aí, assim, o que eu faço para evitar isso daí, de contar uma piada e ninguém rir? Eu não conto piadas, cara. Acho que a melhor coisa para você evitar esse tipo de coisa é você não contar piadas. Eu sempre procuro fazer isso daí. Como é que eu faço para descontrair uma plateia quando eu estou num lugar que eu não conheço muito bem a plateia, se eu estou numa empresa? Eu procuro fazer uma alusão a alguma coisa do ambiente. Ou eu conto um pouco da história da empresa que o sujeito trabalha, eu conto uma história do lugar. Então eu falo alguma coisa de algum amigo meu que está na plateia. Se eu conhecer um diretor, um amigo da empresa, que a gente em algum momento teve um café junto, Alguma um situação? jantar, uma situação, eu falo daquela situação. Então, existem outras formas de você descontrair uma plateia que não seja exatamente fazendo uma brincadeira de... Porque hoje muitas brincadeiras que eram possíveis de obter risadas no passado, hoje é bem possível de você receber uma ovada na cabeça, na verdade, né? Eu faço, Imagina.
eu faço o seguinte, Ivan, quando eu começo, igual essa semana passada, nós começamos as aulas, né? E eu faço sempre piadas comigo mesmo, histórias da minha vida, que Sim, isso eu é chamo de causos, né? Eu falo, hoje eu vou contar perfeito, um dos meus causos, eles adoram. Mas eu já faço perfeito. uma observação na turma e vejo qual é aquele aluno que não topou a brincadeira, que não ficou à vontade ou que não achou graça. E eu continuo observando esse aluno, né, ao passar do tempo, para ver se é uma questão comigo ou é uma questão dele. Às vezes ele está com algum problema, alguma situação e não se desenvolveu ali. Né, e vou ganhando a confiança dele para ele fazer parte do todo. Né. E quando eu É, faço uma piada que eu vejo que não é engraçado, eu, gente, foi ruim, né? Pode falar a verdade, né? E aí eles começam a rir porque não foi engraçado. é muito Funciona comum também. hoje, principalmente com o advento aí do storytelling, né, trazido É, para você o falasse um mundo, pouquinho disso pro também, mundo é bom. empresarial, né? É uma técnica extraordinária de você contar as suas próprias histórias e de você até se colocar como uma piada na história, né? A gente conhece muitas pessoas que se saem muito bem porque criam uma história com começo, meio e fim, falando da sua própria narrativa. Na linha do tempo, o cara começa trazendo por onde ele passou, as quedas É, que ele tomou e etc. E isso acaba sendo muito interessante. Então, interessante. dessa forma, eu acho muito positivo dessa forma, porque as pessoas acabam se conectando com você por conta das histórias, né? As histórias são sempre uma forma de conectar. Então, se você estiver em qualquer situação, dando uma palestra, numa entrevista, no meio de uma entrevista, você percebe que o entrevistador tá mal, tá numa situação ali nervoso, etc. Sair do assunto, contar uma história do cotidiano, falar de alguma coisa, isso relaxa bastante e engaja muito as pessoas, é uma forma de você conectar-se novamente com as pessoas. Às vezes você está fazendo uma apresentação, você percebe que as pessoas estão com sono, estão cansadas, às vezes já é uma situação um pouco cansativa mesmo. A última aula, por exemplo, né? Então, você sair um pouquinho do tradicional ali, do script, contar uma história do cotidiano, falar um pouco de você, falar um pouco do que aconteceu ontem, quando você estava indo para casa, quando você estava voltando, quando você estava no elevador. Isso sempre traz as pessoas de volta, né? Então, eu acredito que dessa forma você sempre pode fazer melhor do que ir contar uma piada, de falar mal de alguém. Antigamente você falava mal de alguém que você encontrou e você brincava com o cara do estacionamento. Hoje não é mais possível fazer isso, né? Porque você não pode mais usar pessoas como exemplo. Você não pode mais usar animais como exemplo. Você não pode mais usar cor como exemplo. Você não pode mais usar sexo como exemplo.